Dudu no Botafogo para jogar o Super Mundial. Rapaz, até o Alessandro Brito falou sobre o jogador. Elogiou e disse que ele se encaixa em qualquer time do futebol brasileiro. Você gostaria? Já me conta aqui nos comentários a sua opinião. Claro que eu vou te trazer absolutamente tudo que há de informação sobre o caso Dudu a partir de agora. E lógico, vamos falar também dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo ganhou do Fluminense por 2-0 e terminou a rodada na 8ª posição. Botafogo novamente volta a figurar na primeira página da tabela e tem uma sequência de jogos que tem vitórias ali factíveis e que pode emendar uma boa sequência, retomando a confiança do elenco para assim o Botafogo acabar com essa oscilação e fazer, quem sabe, o Renato Paiva virar a página desse mau humor que existe contra ele e, quem sabe, jogando um futebol mais apresentável, como foram os primeiros 45 minutos contra o Fluminense, a torcida engate aí num trabalho de apoiar o Renato Paiva. Me conta aqui também nos comentários se você já acha que dá para a gente acreditar que o Renato Paiva vai levar o Botafogo para um próximo nível ou se ainda é muito cedo para você achar isso. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para te deixar absolutamente bem informado sobre tudo do Botafogo de futebol e regata. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte dessa família, se inscreva aqui no canal e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque essa informação é uma informação que pega a todos de surpresa, sem dúvida nenhuma. Deixa eu só achar aqui. Bom, vai ter que ser dessa forma, tá? Então vem comigo aqui, ó. Vou compartilhar esta com vocês e a gente vem para cá. Depois a gente volta lá para o Ogol, tá bom? O negócio é o seguinte: rádio diz que Dudu do Cruzeiro pode ser reforço do Botafogo para o Super Mundial. E o Alessandro Brito, cara que é o chefe das contratações aí do Botafogo, né, elogia, se encaixa em qualquer time do futebol brasileiro. O meio atacante vive uma situação conturbada lá no Cruzeiro. Ele pode ser opção para o Glorioso para a disputa do Super Mundial em junho. O jogador de 33 anos reclamou ter sido barrado pelo técnico Léo Jardim recentemente e foi cortado do jogo contra o Vasco. E adivinha, o Cruzeiro ganhou do Vasco. Ou seja, o Léo Jardim estava certo, cara, em tirar o Dudu do time. O dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez gestos para a torcida de que o atacante está indo embora. A diretoria cruzeirense e o empresário André Cury vão tentar encontrar uma solução. E aí, o diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, fez elogios ao Dudu, mas garantiu que não há conversas. Não teve nada. É um atleta bem interessante. Dudu se encaixa em qualquer time do Brasil. Aí aqui está o videozinho, ó, do Pedrinho BH fazendo o gesto, mostrando que o Dudu está de saída do Cruzeiro. Olha aí, ó, vou botar para vocês verem aqui, ó. Dudu vai embora ou vai ficar? Vai ficar ou vai embora, Dudu? Não, Dudu! olha ali. Ixi! Dudu vai embora? Dudu vai... Vamos combinar. Um presidente de clube fazer gesto para a torcida dessa forma, dando recado para jogador de que vai embora, de que não vai embora, é de um amadorismo sem tamanho, né? Se fosse o John Textor fazendo isso, certamente a gente estaria metendo pau nele. Esse tipo de coisa tem que ser resolvido em sigilo, de forma profissional e respeitosa. Por mais que o jogador não esteja sendo profissional, o clube não tem que descer o nível dele ao nível do jogador. Dudu é um ponta-direita de 33 anos que nesta temporada, com a camisa do Cruzeiro, tem apenas 2 gols, 0 assistências em 17 jogos. Na temporada passada, pelo Palmeiras, foram 0 gols em 19 jogos. Quer dizer, fazem 2 anos que o Dudu não joga bola. Você considerar que a temporada de 2023 foi bem fraca, 7 assistências e 3 gols em 42 jogos, dá para dizer que o Dudu não joga bola há pelo menos 2 anos e meio. Agora, é um cara que ganhou 4 títulos do Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil,
uma Supercopa do Brasil, uma Taça da Ucrânia e até mesmo o Brasileirão da Série B. Se você for pegar as temporadas passadas do Dudu, cara, é um jogadoraço. De 2015 a 2019, ele faz ali pelo menos 10 gols e 10 assistências por temporada. Temporadas de 13 gols, 17 assistências, 14 gols, 18 assistências, 16 gols, 11 assistências. Aí teve uma ali, 9 gols, 12 assistências, 16 gols, 14 assistências. Do Palmeiras, ele tem uma breve passagem por empréstimo ao Al Duhail, do Catar, por 15 gols, 16 assistências. Volta para o Palmeiras e nunca mais encontra o seu bom futebol. Gente, eu vou dar minha opinião aqui, nua e crua, para vocês, tá bom? Eu sou terminantemente contra o Dudu no Botafogo por diversos motivos. Jogador velho, idade avançada, tem pouco tempo de vida útil, tá? Dudu sempre foi um jogador muito físico, jogador de muita explosão, jogador quebrador de linha. 30, 33, 34, 35, um contrato que certamente não seria de apenas um ano, certamente o Dudu dificilmente vai render em alto nível como já rendeu, tá? Muito por conta do declínio que a própria idade traz. Um jogador com essa idade, para poder ser referência, precisa ter um preparo físico invejável. Não é o caso do Dudu. O Dudu é um cara que vem de uma grave lesão, passou o ano passado inteiro sem jogar futebol, e até por isso a Leila, que não é boba nem nada, mandou o Dudu catar coquinho. Eu, honestamente, sigo a linha da Leila, que ele vai arrumar o caminho dele em outro lugar. Acho que o Cruzeiro errou na contratação dele, principalmente pelos valores envolvidos. Falam-se em 3 milhões de salário, tem alguns lugares que falam que é 1 milhão e 600. Eu, sinceramente, nunca vi o contrato do Dudu, não sei precisar. Mas seja 1,5 milhão, ou sejam uns absurdos 3 milhões de reais de salário, um jogador que entrega o que ele entrega atualmente, em número de gols e assistências, um cara que viria para ser protagonista e não consegue ser esse protagonista, seja pelo declínio da idade, seja pelo declínio físico, pelo histórico de lesões, certamente, na minha opinião, não casa com o perfil do Botafogo. O Botafogo, ele procura jogadores tipo Igor Jesus, tipo o próprio Jacaré, jogadores que têm uma idade para performar um contrato de longo prazo, beleza? Jogadores que têm futebol para entregar, pô, Luiz Henrique, Almada, tem vários exemplos aí, né? Jogadores que podem ter um potencial de revenda e tudo mais. O Botafogo também procura jogadores que estejam aptos fisicamente. Embora o Botafogo tenha errado com o Pablo, em sua grande maioria, o Botafogo traz jogadores que podem chegar vestindo a camisa e jogar. Então, assim, o Dudu não é esse cara. Na minha opinião, ele foge do perfil da SAF pelo alto salário, pela alta idade, pelo perfil físico dele, que já não é o ideal. E aí tem aqui um detalhe que eu sou terminantemente contra o Dudu também. O Dudu é um cara que, onde ele está, ele arruma confusão. O Dudu é um cara extremamente polêmico. É um cara que quebra o vestiário. É um cara que, se vai para o banco, briga com o técnico. Se o presidente do clube, se o dirigente faz alguma coisa que ele não concorda, ele briga com a direção. E o Botafogo, o SAF, sempre teve por perfil buscar jogadores de bons valores, jogadores de caráter. O Dudu não me parece ser essa pessoa. Basta ver as confusões que aconteceram com ele no Palmeiras e agora no Cruzeiro. É esse tipo de jogador que você quer no Botafogo? Vou respeitar a sua opinião, mas na minha humilde opinião, não é jogador para isso. Vai ter alguém que vai dizer assim, porra, não quer o Dudu e vai defender o Arthur. Não. Eu quero que o Botafogo contrate jogadores tipo Bitelo, não trazer o Dudu. Percebe? Que tragam alguém do estilo do Bitelo para a ponta direita na janela do meio do ano. Um cara de 15 a 20 milhões de euros, brabo, jovem, com todo aquele perfil da SAF do Botafogo. Mas Dudu, acho um retrocesso para o Botafogo. Tá? Me surpreendeu muito essa declaração do Alessandro Brito. A informação de momento é que não existe qualquer negociação pelo Dudu, tá bom? Se avançar alguma coisa nesse sentido, para mim será uma grande surpresa. E considerando que o Botafogo não fez uma janela muito boa, e alguns nomes, claramente a gente já identifica alguns erros no planejamento das contratações, não seria arriscado dizer que trazer o Dudu seria mais um erro do Botafogo do ponto de vista de contratações. Boa sorte do Botafogo se quiser bancar isso daí. Mas eu, particularmente, não faria isso, tá bom? Vamos dar um giro aqui pela rodada do Campeonato Brasileiro. Aconteceu muita coisa.
você precisa ficar por dentro de absolutamente tudo. Nós estamos na 6ª rodada, indo para a 7ª. O Flamengo venceu a sua partida, um verdadeiro atropelo no Maracanã contra o Corinthians. Eu avisei para vocês que o Corinthians era fogo de palha. Eu avisei para vocês que o Corinthians não ia arrumar nada nesse Campeonato Brasileiro, embora tenha começado bem. O Corinthians já trocou de técnico, já está uma bagunça de novo. Eu avisei que o Corinthians fora de casa é um time completamente inofensivo. O Corinthians só vai conseguir alguma pontuação dentro de casa e olha lá. O Corinthians, na minha opinião, sequer time para um G6 ou para um G8 é. É um time que, na minha opinião, não é que vai brigar para cair, mas é um time de Sul-Americana. Beleza? Flamengo assume a ponta do Campeonato Brasileiro com 4 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 14,77% de aproveitamento. O Palmeiras, por sua vez, conheceu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro, perdendo a ponta do campeonato para o Bahia. Salvo engano, o jogo foi 1-0, exatamente, dentro do Allianz Parque. Ou seja, o Palmeiras está começando a repetir o mesmo padrão do ano passado. Lembra que no ano passado o Botafogo ganhou de todos os clubes do G6? O Palmeiras, pelo contrário, o Palmeiras perdeu praticamente ou empatou todos os jogos contra os clubes do G6. E o Palmeiras, na primeira rodada, empata com o Botafogo e agora perde do Bahia. O Bahia é um time que tem investimento para brigar pelo G6. Portanto, o Bahia dá um salto na tabela, vai a 9 pontos, está na 7ª posição, enquanto que o Palmeiras cai para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Bragantino venceu o Santos fora de casa e afundou o peixe na crise. Eu sempre disse para vocês, o Neymar não vai jogar pelo Santos. O Neymar é ex-jogador em atividade. Oi? A minha esposa está me consertando aqui. Ele é um ex-jogador quase em atividade, né? Então, é isso. O Red Bull Bragantino, que está numa excelente fase, depois de ter engatado uma série de vitórias após vencer o Botafogo. Mostra que aquela derrota do Botafogo, embora tenha sido uma falha grotesca do Alex Telles, mostra que o Red Bull Bragantino talvez tenha algum conteúdo que nós não estivéssemos enxergando. Fato é que ele ganhou do Santos na Vila Belmiro e já assume a 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Está muito no começo, mas são 72% de aproveitamento. É a mesma campanha do Palmeiras. Aposto que o torcedor do Botafogo queria ter as 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Bragantino. O Cruzeiro, do Leonardo Jardim, chega ao G4 após vencer o fraquíssimo Vasco da Gama. Avisei para vocês, eu olho para o Vasco da mesma forma que eu olho para o Corinthians. São clubes que... Pô, sacanagem. Eu vou tentar salvar esse vídeo no editor. Vou continuar aqui. Porra, onde é que eu tava, cara? Então, meus amigos, é o que eu estou dizendo para vocês. O Vasco eu vejo da mesma forma como eu vejo o Corinthians. São clubes que fora de casa não vão machucar ninguém. Em casa são clubes muito fortes que vão conquistar alguns pontos. É outro time de Sul-Americana. O Cruzeiro do Leonardo Jardim é um time que teve um altíssimo investimento, mas é um investimento atabalhoado. Não acredito que vá longe nesse campeonato, embora tenha chegado dentro do G4 nesse momento do campeonato. O Cruzeiro tem 3 vitórias, as 3 vitórias dentro de casa. O Cruzeiro ainda precisa evoluir no sentido de provar que é um bom time também como visitante. Tá legal, pessoal? Vamos seguir aqui. O Fluminense cai para a 5ª posição, perdendo para o Botafogo. O Internacional ganha do Juventude por 3-1 e assim fecha o G6. Vamos falar um pouquinho desse Fluminense e Botafogo e projetar os próximos jogos do Botafogo. Eu quero principalmente trazer as palavras do Igor Jesus sobre esse momento do Botafogo, sobre essa vitória contra o Fluminense. Olha o que o Igor Jesus falou.
Hoje o treinador optou por jogar com 2 atacantes, e quando é assim, me sinto mais à vontade de fazer os movimentos. É uma característica que eu tenho, poder atacar os espaços, achar os companheiros de frente. Hoje consegui fazer isso muito bem, ajudando a equipe da melhor forma. Essa vitória nos dá confiança para seguir um campeonato muito longo. Tenho certeza de que agora as coisas vão fluir. Cara, eu acho fundamental o Renato Paiva entender quais são as principais características dos seus jogadores, ao invés dele querer impor o seu estilo de jogo. No médio e longo prazo, eu entendo que o Textor queira o jogo posicional no Botafogo, e por isso ele gosta tanto do Renato Paiva, que é um cara que advoga por isso. Não tem problema nenhum. Teremos um jogo posicional. Mas talvez, nesse momento, os jogadores que nós tenhamos se sintam mais à vontade, como o Savarino, por exemplo, como o Igor Jesus, por exemplo, de jogarem em outras posições, ou melhor, de uma outra forma que esse jogo posicional talvez esteja pedindo. Então, talvez seja a hora do Paiva dar um passinho atrás, conquistar pontos da forma que for possível, daqui até a janela, e aos poucos ir implementando tal jogo posicional, mas sem grandes rupturas com aquilo que funciona para estes jogadores especificamente. E na medida em que você venha para uma próxima janela e consiga trazer jogadores que tenham essa característica que o Paiva quer no time, aí beleza, você começa a implementar isso da melhor forma possível. Show de bola, galera? O negócio é o seguinte, o próximo jogo do Botafogo vai ser contra o Capital do Distrito Federal. O Botafogo vai jogar lá, inclusive, pela Copa do Brasil. Em tese, é um jogo para o Botafogo até rodar o seu elenco, tá? Não digo botar time reserva, que isso não existe. Não, desconfigura demais. Era um jogo que, apesar de rodar o elenco, eu achava importante, por exemplo, o Arthur ser titular. Você vai me xingar, mas eu achava importante. Eu achava importante o Igor Jesus ser titular, Matheus Martins. São caras que precisam começar a marcar gol, gente. Atacante vive de gol. Atacante se alimenta de gol. Se o atacante não marca gols, sabe o que acontece? Ele fica sem confiança. E a pior coisa que você tem no futebol são jogadores sem confiança. Se você viu que o time funciona com o Mastriani, como referência, o Igor Jesus flutuando por fora, se você viu que essa dinâmica, Vitinho, Matheus Martins funcionam bem ali na direita, acho que é um jogo para rodar um pouquinho o elenco e testar o Matheus Ponte junto com o Matheus Martins ali. O Vitinho você já viu que funciona, não é punir o Vitinho, muito pelo contrário, é preservar o Vitinho para o jogo contra o Bahia que vem na sequência. Bota o Matheus Ponte para ver se o Matheus Ponte também te entrega. Se não entregar e o Botafogo estivesse enrolando no primeiro tempo, bota o Vitinho no segundo. Você bota ali o Arthur. Se o Arthur continuar não conseguindo, mesmo contra um fraquíssimo Capital, performar bem, bota o Mastriani no segundo. Entendeu? Você precisa dar oportunidade para esses jogadores tirarem esse ranço, essa bigorna que eles estão na perna e fazer o negócio funcionar. Se você tiver oportunidade, bota o Jefinho na ponta esquerda. Se ele puder ter minutos nesse jogo. Se você puder, dá uma descansada no Cuiabano, que é um cara que está jogando de uma forma muito bem no Botafogo. Dá uma descansada no Cuiabano, bota o Alex Telles para ver se ele consegue te entregar o que o Cuiabano entregou no jogo contra o Fluminense. Se o Botafogo entra com um time alternativo e faz um bom placar no primeiro tempo, eu seguraria os titulares para o jogo contra o Bahia. Se o Botafogo roda o elenco e não consegue o placar no primeiro tempo, aí no intervalo eu entraria com os titulares e aí sim a gente viria para um segundo tempo para fazer o placar contra o Capital. Não deve ser uma partida muito complicada para o Botafogo. O Capital é um time pequeno, é um time de baixo investimento. O Botafogo provou contra o Fluminense que quando está focado, ele tem um sistema defensivo que é capaz de destruir jogadas e, para mim, essa foi uma das principais mudanças de comportamento do time do Botafogo. E o próprio Renato Gaúcho reconheceu isso. O Renato Gaúcho, eu vi a coletiva dele, ele falou o seguinte, olha,
O Botafogo, quando recuperava a bola, iniciava um movimento, um movimento ofensivo, um ataque. O Fluminense, o meu time, ele falando, o meu time não matava a jogada. Quando o Fluminense recuperava a bola e começava um movimento ofensivo, o Botafogo matava todas as jogadas. Tem que matar as jogadas. É um time mais fraco, como o Capital e o Botafogo jogando focado, matando contra-ataque, certamente o Botafogo consegue uma vitória, nem que seja uma vitória simples, mas traz a vitória para dentro de casa, e nesse momento que o Botafogo precisa se alimentar de vitórias. E eu não tenho dúvidas que elas vão acontecer. Beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!